Irmãs, vamos iniciar a nossa meditação desta quarta-feira, dia 21 de setembro. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quarta-feira, 21 de setembro. E hoje é dia de São Mateus. São Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Além de apóstolo, Mateus foi também um evangelista, pois atribui a ele a autoria de um dos 4 evangelhos contidos na Sagrada Escritura. Você sabe, Mateus fez uma coisa que nos ensina a ser muito forte, muito bonita. Ele soube escutar o chamado de Cristo. Nós vamos ver isso no Evangelho de hoje. E assim que Cristo o chamou, o que ele fez? Deu desculpas, inventou moda, fingiu que não estava ouvindo, ou desfez do chamado de Cristo. Não, nada disso. Assim que Cristo o chamou, ele abandonou sua banca, né? Ele era cobrador de impostos. Naquela época, quem exercia essa função era uma pessoa mal vista pela sociedade, pois ele cobrava impostos, e esse imposto era também enviado por um império. No entanto, era uma espécie assim, de um roubo. Um roubo como hoje acontece às vezes. Algumas leis, alguns regulamentos que permitem determinadas regras, determinadas fraudes, desvios, né? No entanto, Mateus ocupava uma função assim, que era considerado um pecado diante dos olhos de Deus. Mas o que ele fez? Ele abandonou essa banca de cobrador de impostos e saiu logo, imediatamente, para seguir Jesus. Mateus era uma pessoa, não era uma pessoa assim, de pouca formação, ele tinha uma formação muito ampla, ele era uma pessoa de uma cultura muito boa. Pelos estudos que a gente faz sobre ele, consta isso. E ele, no Evangelho de Mateus, tem algumas coisas que se destacam lá no Evangelho de São Mateus. Que coisas são estas? Ele mostra para a gente como que o reino de Deus foi se estabelecendo entre nós. Ele, com toda calma, com toda pedagogia, com toda didática ali, ele vai mostrando como que aos poucos o reino de Deus foi estabelecendo entre nós e como a nova aliança foi se realizando, essa nova aliança trazida por Jesus, nova e eterna aliança. Mateus nos ensina tudo isso no seu Evangelho. Mateus anunciou com muita força a verdade de Cristo. Foi impressionante a gente falar sobre Mateus. Então a ele é atribuída
a autoria desse quarto evangelho, de um dos 4 evangelhos, né? Ele também destaca bem lá nesse evangelho as bem-aventuranças, o sermão da montanha, e por aí vai. É muito bom a gente poder ter como exemplo uma pessoa igual a São Mateus. Mas para ficar mais claro essa meditação, vamos primeiro ouvir o Santo Evangelho. O Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Mateus se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava, e aqui agora dá a entender isso, Mateus seguiu Jesus e ofereceu um jantar para Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, na casa de Mateus, vieram muitos outros cobradores de impostos, colega de serviço de Mateus, né? Muitos outros cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. E Mateus, junto com eles, estavam aqueles que faziam parte do seu contexto, do seu jeito de ser ali, do seu dia a dia. Mas quando Jesus estava ali sentado à mesa com Mateus e muitos cobradores de impostos e pecadores, alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos de Jesus: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e ele mesmo respondeu, dizendo: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, ou que se pensam que são justos, mas vim para chamar e salvar os pecadores. Palavra da salvação. Irmão, irmã, esse Evangelho mostra para nós uma coisa muito interessante também. Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ele vai aonde nós estamos. É isso mesmo. Deus vá aonde você está. Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua diversão. Em todos os lugares que você está, Deus vai aí. É claro que você precisa de ir à igreja para ter as celebrações, para visitar ali aquele ambiente religioso onde nós celebramos, convivemos com os irmãos. É um momento oportuno mesmo para o nosso crescimento de fé. Mas não significa que você está com Deus só na hora que você vai à igreja. Aonde quer que você esteja, Deus vai até você. Ele está indo. Ele continua aí. Deus penetra o nosso ambiente ali para estar com a gente. Você imagina o que significa isso, né? Deus vai e mistura ali onde a gente está presente ali. Eu estou aqui nesse momento falando para vocês, Deus está aqui comigo. E Deus está aí com você, assim como Deus está com aqueles que estão também nesse momento, através da missa ou de outro tipo de celebração, cultuando a Deus. Saiu da nossa cabeça com o tempo que Deus procura a gente. Muitas pessoas falam, você está precisando de procurar Deus. Obviamente que você e eu, nós precisamos de procurar Deus. Mas quando a gente procura Deus, Deus nos procura primeiro e nos chama.
nos desperta. A iniciativa de procurar, primeiro é divina, é de Deus. Deus que vai até a gente. Guarda uma coisa na sua cabeça. Todas as vezes que você for à missa, aquele momento ali, um dia antes, ou talvez no mesmo dia, que você decide ir à missa, quando você decide a missa, saiba que Deus é que está aí dentro de você, te incentivando a tomar essa decisão, te motivando a tomar essa decisão. É Deus que está aí com você, aonde quer que você esteja, seja inclusive na sua casa, Deus está aí, ajudando você a ter interesse em ir à igreja, ir à missa. Esse Deus que nos procura primeiro, olha que amor de Deus, que grande amor de Deus. Ele vem atrás de nós, nos procura. E aí vem um outro detalhe nesse evangelho. Deus não leva em conta aquilo que a pessoa está envolvida. Deus quer a pessoa. Uma das coisas mais feias que nós temos no mundo de hoje é a desvalorização das pessoas. A sociedade desvaloriza as pessoas. Você viu que os fariseus ali acharam ruim, criaram um caso porque Jesus estava tomando a refeição com pessoas que para os fariseus não tinham valor, não tinham importância, não tinha significado. Deus devolve para nós os nossos valores. O valor humano que nós temos não é valor de dinheiro, de dólar, de bens materiais, mas Deus devolve para você o seu valor como gente. Você é muito valioso. Quando aquele morador de rua, que está sem casa, morando debaixo de ponte, todos sem higienização, morrendo de fome, desprezado, Deus não o despreza, Deus está ali com ele. Eu tive fome e me destes de comer. Deus valoriza as pessoas. Não é que Deus traz um valor que nós não tínhamos. É Ele que nos deu esse valor quando nós fomos gestados lá no iniciozinho da nossa vida. Quando chegamos lá dentro do útero de mãe, Deus já nos colocou tanto valor em nós. Aí o mundo tira esse valor. Não é tira, o mundo abafa esse valor. O mundo mancha as pessoas. Quando falo o mundo, é a sociedade. Sociedade que discrimina, sociedade que isola, sociedade que pisa, sociedade que desfaz, sociedade que rejeita. E assim é o nosso mundo de hoje. Se você fizer uma observação, você vai constatar que deve ter pessoas que corremos o risco até de nós mesmos, eu, você, a gente não valoriza ela em nada, a gente acha que ela não tem valor. Mas dentro do nosso ponto de vista, isso não é o ponto de vista de Deus, porque para Deus todo mundo é rico em valor, em importância, só pelo fato de ser gente, pelo fato de ser imagem e criatura de Deus, e semelhança de Deus. As pessoas têm um valor. Jesus, ao chamar Mateus, Jesus disse: olha, você está todo manchado. Jesus não falou isso, mas como se ele estivesse dizendo: você está todo manchado, você está todo sujo dessas coisas aí que você faz, você está todo contaminado, mas essas contaminações, essas sujeiras, essas coisas tudo que fizeram, que você tem envolvido com elas, isso não tirou um pingo do seu valor. Você tem os valores, os seus grandes valores, que estão aí, no meio disso tudo. A sociedade não vê esses valores, só vê o que você está fazendo aí, que é cobrar impostos. É assim que nós fazemos também, portanto, nós temos coragem de chamar uma pessoa de bandido, né? Para bandido, até que ela tem um significado lá no dicionário, pertence a um bando, mas bandido para na nossa cabeça significa gente que não vale nada. Não vale nada. Ele pode ser uma pessoa criminosa, uma pessoa errada, uma pessoa cheia de coisas que não devia fazer, mas ela tem seus valores, seus grandes valores dados por Deus, e o valor que você tem, minha irmã, meu irmão, ninguém te tira, ninguém arranca isso, porque esses valores estão enraizados aí dentro de você, faz parte da sua vida.
faz parte do seu ser. Nós temos, inclusive, que descobrir os nossos valores e descobrir o valor das pessoas, os valores da pessoa. Não é valor de moeda, valor de mercado, valor de mercadoria, mas esse valor de gente. Nós temos que descobrir isso, mas você não vai descobrir isso nos outros, você não descobrir isso em você. Por isso que Jesus disse, quem precisa de médico são os doentes, não só o doente com pneumonia, com doenças aí físicas ou psicológicas, mas sim as pessoas que estão sem valor. Quando a gente põe na cabeça da gente que a gente já não é mais nada, quantas vezes as pessoas idosas, de tão serem maltratadas, rejeitadas, excluídas, ou pelo menos tratadas de qualquer jeito, muitas delas, elas mesmas já vão colocando na cabeça dela que elas perderam o valor. E não perderam, tem muito mais valor ainda, porque tem uma experiência de vida além dos valores humanos. Mas a própria sociedade, a própria família, às vezes, vai fazendo com que a pessoa vai perdendo a mentalidade do seu valor. Cristo, ao chamar Mateus, ele vem cá, você tem muito valor. E pode trazer essa turma toda aí, que todos têm valor. E vamos nos libertar disso tudo. Quando fala que Mateus largou tudo, a gente pode incluir nisso aí também as coisas que ele fazia que estavam contaminando ele, mas os seus valores estavam nele, apesar do que ele fazia. Vamos conversar então agora, vamos perguntar. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Será, meu irmão, minha irmã, que você já descobriu que você é uma pessoa que tem muito valor? Será que você não está deixando assim seus valores ficar muito esquecidos? O valor humano, o valor de gente. E você tem que ser o primeiro a respeitar os seus valores, a buscar os seus valores, a reconhecer os seus valores. Você faz isso? Sabe que você não está se sentindo assim um troço qualquer, uma coisa sem sentido, por essa sociedade classista, né? Colocar as classes importantes, e quem pertence às classes importantes é como se nem gente fosse. Será que você consegue reconhecer que você não é desse tipo de mentalidade, que você é cristão, que você tem valor? E você sabe reconhecer o valor das pessoas? Você reconhece que cada pessoa é rica em valor, inclusive parente seu, vizinho seu, colega de trabalho, mas todo mundo. Reza a Deus por poder abrir a sua consciência, te iluminar, fazer com que você seja uma pessoa que está sempre reconhecendo os seus valores, os valores que cada pessoa tem. Não é, só para concluir, quando se fala de você reconhecer o valor das pessoas, não é você ficar enfeitando a pessoa, não é você ficar buscando o que aquela pessoa para ter que é valor, mas é aquele valor que já faz parte dela, porque foi Deus que deu aquela importância que ela tem de ser gente, de ser humana. Pede a Deus para fazer com que você seja assim. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos agora ouvir o canto introdutório para que a gente converse um pouquinho sobre a Bíblia. Não desligue seu aparelho. Preste atenção neste bonito canto. Tua palavra nos chegou por meio das tradições, contada de boca em boca, atravessou gerações. Hoje, séculos depois, contagia multidões. Que tua palavra preserve as
filhos, guia as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz dos nossos corações. Lá, 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 lá. São 73 os livros com tantos ensinamentos, cartas pastorais, históricos, proféticos e agrupamento, com resposta para tudo, Antigo e Novo Testamento. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos e as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Lá, 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 lá. Este compêndio tão sagrado fala ao nosso coração, de Abraão a Jesus Cristo, fica uma grande lição. A fé ultrapassa a morte e nasce com a ressurreição. Que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guia as nossas nações. Bíblia Sagrada, fonte viva de partilha, indicação que nos brilha, luz nos nossos corações. Irmãos e irmãs, agora vamos conversar um pouquinho sobre a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada. Nós estamos aí durante todo esse mês de setembro, cada dia pegando aí uns minutinhos para aprofundar nosso conhecimento dentro da simplicidade que nós temos e que nós somos, mas simplicidade que nos dá abertura para termos conhecimento melhor da Bíblia Sagrada. Algumas pessoas confundem conhecer a Bíblia como se fosse decorar tudo que tem na Bíblia, ou decorar muitas passagens da Bíblia. Eu, particularmente, não vejo vantagens nisto. Muitas pessoas acham que conhecer a Bíblia é ter um conhecimento das histórias que a Bíblia conta. Não é nada disto, meu irmão, minha irmã. Sabe o que a Bíblia tem que fazer conosco? Para que nós possamos realmente falar. Eu conheço a palavra. Você só conhecerá a palavra de Deus se você for atingido por ela. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela tem o poder de nos atingir. Nos atinge lá dentro de nós. Atinge mesmo no sentido assim de que toca na gente.
né, que penetra na gente, nos atingindo. Quando nós deixamos uma passagem da Bíblia nos atingir, aquilo nos modifica. Não sei se você já observou, às vezes a pessoa lê a Bíblia, escuta a leitura da Bíblia, mas daqui a pouco esquece tanto da leitura quanto das reflexões que foram feitas em torno daquilo. Porque essas coisas assim da hora, quantas vezes a Bíblia é lida só para poder compor celebração? Nas missas mesmo, finais de semana, são lidas a primeira leitura, o Salmo, que é também leitura bíblica, a segunda leitura, né? E o Evangelho. Mas será que essas leituras que foram lidas, proclamadas na missa, chega a atingir a gente cada uma dessas leituras? Ou será que essas leituras são lidas apenas para compor a estrutura da celebração, que é importante também, mas a gente sai dali sem até saber do que foi proclamado em cada uma dessas leituras, a não ser aquela que o padre resolve refletir sobre ela. Mesma coisa, às vezes vamos fazer esses cursinhos que tem por aí, tem alguns cursos que são assim, a pessoa vai, e ali até na hora que está no curso, tem aqueles dilemas, aquelas falas, aquela coisa toda, passa um pouco depois do que tudo, desaparece tudo da cabeça da gente. Sabe por que tudo isso? É porque tanto na missa, mesmo a gente prestando atenção na leitura, ela fica só na nossa mente, só na nossa cabeça. Às vezes naquela palestra, naquele cursinho, que a gente escutou, fica também na nossa mente, na nossa cabeça. E tudo que está na nossa cabeça, na nossa mente, daqui a pouco evapora. Evapora mesmo. No máximo que pode acontecer, às vezes, é isso ir lá para a nossa memória, mas assim como se fosse um arquivo, arquivado na memória. Agora, quando você lê a Bíblia, quando você escuta a leitura e aquilo te atinge, aquilo continua aceso aí dentro de você. Aquilo continua vivo aí dentro de você. Continua te aquecendo, te alimentando, te renovando. Então preste atenção no que estou orientando você hoje. A palavra de Deus, para valer mesmo, ela tem que atingir a gente. Atingir aonde? Atingir o nosso coração, que é a principal fonte ali, a principal, aquilo que acolhe tudo e de onde sai tudo. A palavra de Deus tem que atingir a nossa alma. E, sobretudo, ela tem que atingir a nossa consciência. A palavra de Deus tem que atingir a gente. Não é só... às vezes a Bíblia parece assim, que como fosse aula daquele aluno que está ali na sala de aula, assistindo a aula, mas não é atingido pelo conteúdo da aula. A palavra de Deus ela tem que tocar lá no fundo da gente. Você fala, mas padre, isso é muito difícil para ser feito, porque às vezes a gente está ali escutando, mas não chega a atingir tanto lá no fundo. Não chega a atingir por quê? Porque, como eu disse já em alguns encontros anteriores, a gente escuta a palavra, lê a palavra, mas não acolhe. Ela tem que atingir a gente, para atingir tem que acolher. A gente tem que ir lá dentro da gente mesmo e deixar que essa palavra que foi lida hoje, ela realmente vá lá no nosso interior. Isso é extremamente sério, extremamente sério. A mesma coisa de, às vezes, uma homilia, uma pregação de missa, de qualquer celebração. Nós temos que ser atingidos pela reflexão.
Claro que, às vezes, a reflexão não nos atinge porque não desperta interesse na gente. Isso pode ocorrer, mas, de qualquer maneira, não vai valer nada. Aquilo que não atinge a gente não vale nada. Você vai lá, veja um conselho que, às vezes, o pai dá para o filho. Às vezes tem aqui conselho, mas o conselho não atinge o filho. Então o menino, o rapaz, o adolescente, a pessoa que está ali escutando o conselho, está até ali ouvindo o conselho. Mas não abriu o seu interior para aquilo ir lá no fundo mesmo. Aí depois que passam umas horas, aquilo que foi escutado já nem é lembrado mais, porque não foi atingido. Você deve perguntar, mas por que então que a gente não é atingido? Por tudo. É claro que para a gente ser atingido, além do que eu disse mesmo, a gente tem que acolher a fala ou a leitura que a gente está lendo, mas além disso, é preciso também que a gente esteja atento. Você só será atingido por aquilo que você deixar que te atinja. Geralmente nós usamos como se fosse assim uma capa para não deixar a coisa atingir a gente. Uns bloqueios que a gente não deixa as coisas atingir a gente. Coisa ruim é bom que a gente não deixa atingir a gente mesmo, não. É bom que você não deixa uma ofensa te atingir, não deixa uma mágoa te atingir. Mas isso aí às vezes foge do seu controle. Mas as coisas de Deus precisam atingir a gente, atingir profundamente. Você pega a questão de músicas, pega os cantos de Padre Zezinho, por exemplo. Tem cantos do Padre Zezinho que atinge tanto a gente, vai lá no fundo da gente mesmo, lá no nosso profundo, mexe e atinge tanto que daqui a pouquinho a gente está cantando aquela música sozinho, sem ter parado para aprender, porque aquilo atingiu a gente. Não é, meu irmão, minha irmã? Existe não só palavras, mas também gestos de gratidão, tantas coisas que atingem a gente. Mas o que eu quero hoje aqui me ater mais é na questão da palavra de Deus. Não podemos ler a Bíblia só por ler. Devemos ler a Sagrada Escritura e deixar que aquilo que lemos atinja a gente, toca na gente, mexe com a gente. Que aquilo vai lá no fundo, que aquilo penetrasse como se estivesse penetrando nos nossos ossos, penetrando nossos músculos, penetrando o nosso psíquico. Aí sim nós seremos atingidos pela palavra. O que tem hoje é um festival de tanta gente falando e quase ninguém sendo atingido. Você pode falar, mas como é que você sabe disso? Isso é muita ousadia sua falar que as pessoas não são atingidas. Pelos frutos conhece a árvore. Pelo que muitas pessoas vão, escuta. E não muda nada, igual nós vamos refletir daqui a pouquinho sobre as mudanças, no outro dia, nós vamos refletir sobre isso. Então, é claro que não vai... ela não foi atingida pela palavra. Não basta só você gostar da leitura. Não basta só você ficar emocionado com a leitura. Ser atingido é muito mais do que ficar emocionado. É você deixar que essa leitura realmente toca profundamente no seu ser. Eu me lembro algumas homilias que a gente já escutou, por exemplo, tantos padres que a gente escutou homilias, que tocou tanto na gente. Gostava muito das homilias do Papa João Paulo II. Ele falava coisas que tocavam na gente. O Papa Francisco faz a mesma coisa. Fala coisa que toca, que atinge a gente. E assim por diante. Nós somos atingidos. Devemos ser atingidos. Não é que nós temos que ser aquelas pessoas que deixam tudo
tocar na gente, atingir a gente. Não é isso que estou dizendo, estou aqui me referindo à palavra de Deus, à Sagrada Escritura. No entanto, meu querido irmão, minha querida irmã, quero hoje, nesse estudo de Bíblia, deixar claro para você. Muitas pessoas ficam com Bíblia para lá para cá, lê Bíblia, decora a Bíblia, memoriza passagens e até prega aquilo, mas não são atingidos. Essas reflexões que estamos fazendo sobre a Bíblia, elas são como se fossem degraus. O de hoje nos preparando para o de amanhã e assim sucessivamente. O que eu quero deixar claro para você hoje é isto. A palavra de Deus tem que atingir a gente. Atingir a gente não significa que nós já vamos praticar ela todinha de uma hora para outra. Mas aí sim, quando ela te atinge, você assume, sem você ver, que você vai começar a viver aquilo mesmo, que aquilo te atingiu, aquilo realmente mexeu com você, aquilo foi lá dentro do seu profundo. Aquela leitura não foi só uma passagem lida, mas ela chegou e ficou, te atingiu e ficou. Ela mexeu profundamente com você. Não é que você só memorizou, mas ela realmente chegou a tocar lá naquela parte mais profunda que tem dentro de você. Que esse estudo da Bíblia de hoje nos ajude, né? Nesse processo em que estamos vivendo essa semana, nesse mês de setembro, de ter melhor entendimento da Bíblia. Não adianta só ler a Bíblia por ler. Não adianta só escutar leituras por escutar. Nós precisamos de ter essa abertura para que a palavra nos atinja profundamente. Vamos agora receber a bênção especial de hoje. Foi muito bom estar com você, levar mais esse enriquecimento. Tenho tido muito retorno de pessoas que estão gostando muito das nossas reflexões. Eu quero até dizer para você uma coisa. Eu estou adquirindo várias Bíblias, cerca de 30 a 50 Bíblias, e quero fazer um sorteio para todos vocês. Ainda é nesse mês de setembro. Amanhã eu vou dar melhores orientações. Eu tenho cerca de 200 e poucas pessoas que participam das minhas meditações. Então, vamos pressupor que eu consiga 40 Bíblias. Então, eu vou sortear 40 Bíblias para essas 200 e tantas pessoas que me seguem aí, que meditam comigo. Amanhã eu vou dar a orientação como que vamos proceder com isso. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, desça sobre todos vocês e vossas famílias. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.